Boa tarde, meu nome é Milena Almeida, eu sou professora do Departamento de Fisioterapia da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, e também professora dos programas de pós-graduação em Ciências de Reabilitação e Saúde, Ambiente e Trabalho, também dessa instituição. E fiquei responsável por nossa terceira aula do curso, que é a atuação fisioterapêutica na atenção básica no contexto da pandemia Covid. Então vamos lá, primeiro eu vou apresentar o roteiro de nossa aula. Roteirinho. Isso. Então, primeiro eu vou apresentar a contextualização, vou fazer uma breve contextualização da atenção básica no Brasil, com foco nas atribuições das equipes, né, formato de equipe, atribuição e mudanças ao longo do tempo, pensando que a maioria de vocês não atua na atenção básica, então a gente, quer dizer, pode ser que vocês venham atuar, então é interessante dar uma contextualizada na atenção básica e também discutir as perspectivas de atuação nesse sentido, né? Também vou apresentar os eixos da atenção básica na atenção à Covid, quais são as principais ações da Estratégia da Saúde da Família, do Núcleo de Apoio da Saúde da Família, que é onde o NASF, onde o fisioterapeuta está inserido. Vou apresentar também protocolos do Ministério da Saúde e secretarias relacionados à atenção básica, para vocês saberem, quando tiverem dúvidas, né, onde se guiarem nessa atuação. Vou apresentar algumas experiências na atenção básica, tanto de equipe de estratégia quanto de equipes NASF. Vamos falar um pouco criticamente, né, dessa atuação fisioterapêutica na atenção básica. E no final a gente vai apresentar um caso problema para vocês discutirem no nosso fórum, né? Então vamos lá. Vou partir da década de 90, que é a década de instituição do SUS, então é importante falar como é que surge, né, essa divisão de oferta de serviços, né, em diferentes níveis de atenção. Então é importante falar da Lei Orgânica 8.080, que institui SUS na década de 90, quer dizer, no ano de 90. E aí, dentre os princípios e diretrizes do SUS, além do acesso universal à saúde, da atenção integral à saúde, a gente vai ter, entre as diretrizes, a hierarquização da rede e a regionalização, né, que tem mais a ver com a gestão. Mas a hierarquização, ela vai dizer exatamente que a oferta dos serviços de saúde deve se organizar a partir de níveis de atenção, que seriam a atenção básica, média e a alta complexidade. E a nossa aula, né, é com foco na atenção básica, mas a gente tem que sempre pensar nessa relação, porque ela não tem uma atuação isolada. Como é que a atenção básica se relaciona com os outros níveis de atenção? E aí, em seguida, né, em 1991, é instituído o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, que inicialmente se chamava Programa Nacional de Agentes Comunitários. E por que é importante falar disso? Porque a figura do agente comunitário ela é essencial na atuação da atenção básica, né? na atuação em equipe na atenção básica, nessa figura do agente comunitário. Existiam iniciativas antes do SUS da presença de figuras, de pessoas que eram líderes comunitários, que eram contratados para serviços específicos, pacotes específicos de oferta de serviço de saúde. E isso é instituído em 91 através do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. É importante que a gente compreenda essa história, né? Como é que o serviço da atenção básica, ou as atribuições, ou o papel da atenção básica vai ganhando, vai evoluindo e avançando, né, na intencionalidade de aumentar a cobertura, que mais pessoas cada vez mais tenham acesso a esses serviços, e aumentar a resolutividade, né? Que os problemas sejam resolvidos na atenção básica, que esse é o sentido da atenção básica. Em 94, a gente tem a incorporação, né, do médico e de uma equipe de saúde bucal, que é possível de ser incorporada, através do Programa Saúde da Família. Então, esse programa, a atenção básica ganha corpo com a incorporação de outros profissionais que vão trabalhar na perspectiva de cobertura e cadastramento de equipe, né? A gente vai falar um pouco depois dos pressupostos da atenção básica. Em 96, a gente tem a instituição da norma, a regulamentação da norma operacional básica. E por que é importante? Falando bastante de lei, né? E nem todo mundo gosta de conhecer melhor as leis, mas essa é muito importante para a atenção básica, porque ela tem a ver com o financiamento da atenção básica. Então, que vai falar do piso
ou seja, um financiamento próprio, um deslocamento de recurso próprio para a instituição das equipes e oferta de atenção a partir da atenção básica. E esse piso de atenção básica ele vai ter um componente fixo e um componente variável. O componente fixo tem a ver com o tamanho das populações, né, dos municípios, e o componente variável vai ter a ver com os programas. Então, dependendo do tipo de programa que for ser ofertado, então, vou dar um exemplo, né, que é o antigo programa Hiperdia, que é para hipertensão e diabetes. Ele vai ter um financiamento próprio relacionado a esse programa, se o município oferecer. Se não oferecer, ele não fica com essa parte variável. E, seguindo na linha do tempo, né, em 97, a gente vai ter a instituição das diretrizes do PACS, do Programa de Saúde na Família, que daqui a pouco eu vou destrinchar mais essas diretrizes, mas esse é um marco entre 97 e 99, que todas as políticas instituídas, né, diretrizes, manuais, como o Manual de Organização da Atenção Básica de 99, eles vão colocar o Programa Saúde na Família, então, né, como estratégia de atuação da atenção básica e do SUS. Então, começa a se incorporar o sentido de que quanto maior a cobertura, quanto melhor a qualidade do serviço oferecido na atenção básica, menos demanda eu vou dar para serviços de média e de alta complexidade. Então, assume-se que já é reconhecido internacionalmente, né, e cientificamente, que a atenção básica tem capacidade de resolver 80% dos problemas da população e das necessidades de saúde da população brasileira, né? Que só 20% desses problemas vão acessar, deveriam acessar, né? O que não é resolvido na atenção básica deveria acessar os outros níveis de complexidade. E aqui em vermelho, eu mostro para vocês, só para a gente ter uma noção de como essa política avança e aumenta a sua cobertura. Em 99, a gente tinha aproximadamente 5 mil equipes, em 1970 municípios. Então, a cobertura era muito pequena ainda, né? E ela vai avançando. Então, o que significa esse nível de atenção básica, né? Então, é um conjunto de ações individuais e coletivas no primeiro nível de atenção. Então, é a porta de entrada, que a gente costuma usar muito esse termo, é a porta de entrada do serviço para a população brasileira e que deve desenvolver as ações dependendo das necessidades do indivíduo, né? Então, vão ser ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Então, existe um senso comum de que a atenção básica só faz promoção da saúde, ou que a atenção básica não faz reabilitação, por exemplo. E sim, todas as ações estão previstas nesse nível de atenção. E a gente vai ver como é que isso acontece quando a gente for ver atribuições de profissionais, né? E como é que ela, na década de 90, né, ela começa se organizando assim, né? Ou através de unidades básicas de saúde, que são o que a gente chama de UBS, que vai ter o programa Agentes Comunitários de Saúde, que tem um enfermeiro supervisor, né, um enfermeiro supervisor para 30 agentes comunitários de saúde. Isso hoje mudou um pouco, por isso que eu estou fazendo a apresentação na linha do tempo. E cobria, né, cada ACS cobria 750 pessoas ou 150 famílias, então tinha uma cobertura, esperava-se uma cobertura, né, mais do que a estratégia conseguia fazer. Mas qual é o problema desse tipo, do programa, do PACS, né? Porque, apesar da família ser cadastrada pelo agente comunitário e pelo enfermeiro, o médico era o da unidade. Então, não necessariamente aquele indivíduo cadastrado para o mesmo enfermeiro seria sempre acompanhado pelo mesmo médico. Então, o PACS nasce, ele é importante, né? Ele começa a acontecer em 1991, ele é muito importante. Mas o Programa de Saúde na Família vem como um avanço nesse formato PACS, incorporando outros profissionais nessa atenção à saúde de responsabilidade de uma equipe, né? Indivíduos sob responsabilidade de uma equipe. Então, a gente vai ter a outra estrutura prevista, que são as unidades de saúde da família, onde vai ter a equipe da estratégia da saúde da família, com médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, agentes comunitários de saúde, cobrindo, naquele período, o máximo de 4.500 pessoas. Então, cerca de 6 ACs por equipe, né? Em uma unidade, ela obviamente pode ter mais de uma equipe.
tem entre 3 e 4 equipes. Hoje o previsto é que tenham 4 equipes em cada unidade. E aí, gente, essa coisa dessas siglas, elas são muito confusas, porque a política hoje fala sempre unidade básica de saúde, sendo que a equipe é da estratégia da saúde da família. E isso fica um pouco confuso. Então, as dúvidas que vocês tiverem relacionadas a essas siglas ou como se configura hoje, vocês colocam no fórum e a gente vai poder discutir essas dúvidas específicas. E a gente tem a figura do agente comunitário de saúde, que é uma figura emblemática, né, que representa um elo mediador entre serviços, a unidade de saúde e a comunidade. Antigamente ele era um pré-requisito ser morador do território, hoje não é mais, mas muitos são moradores do território que vão atuar. E eles têm como atribuição, né, desenvolver ações de prevenção de doenças, promoção da saúde, sejam elas domiciliárias ou comunitárias, individuais ou coletivas. É uma figura muito importante no desenvolvimento das ações da atenção básica. Então, vamos um pouquinho mais para frente, né? Alguns marcos a partir de 2000. Em 2006, a gente vai ter a instituição da primeira política nacional de atenção básica. E essa política, ela vai incorporar várias diretrizes que já tinham sido estabelecidas nas portarias anteriores, nas políticas anteriores, mas ela é um marco, né? Porque é o primeiro documento que resume, que traz, né, atribuições dos profissionais da estratégia, quais são os pressupostos da atenção básica, que a gente vai ver daqui a pouco. E nesse momento, só para a gente ter uma noção de tamanho, né, da estratégia, de 99 para 2006, a estratégia em número de profissionais, ela praticamente quadriplica, né, o número de profissionais, quadriplica o número de equipes que existem. Então, amplia-se muito a cobertura, 41,7% da população brasileira era coberta já em 2006, então isso é uma cobertura muito interessante, apesar de que sempre se esperava se avançar para 100% de cobertura da população, né? E em 2008 acontece o marco mais importante aqui relacionado a essa aula, né? Que é a instituição de um formato de equipe chamado Núcleo de Apoio à Saúde da Família. E é neste formato de equipe que vai ser institucionalizado. Por que eu falo institucionalizado? É que antes do NASF, existia a presença de alguns profissionais individualmente contratados por unidades básicas de saúde ou unidade de saúde da família, dependendo da intenção do gestor, né, baseado ou não nas necessidades da população. Mas não nesse formato de equipe interdisciplinar e nem no formato de apoio matricial. Então, isso é um marco muito importante. Quando o NASF se inicia, né, se inicia a partir da proposição de uma equipe multiprofissional de apoio, o próprio nome diz, né? Se chamava Núcleo de Apoio à Saúde da Família, de apoio à equipe da Estratégia da Saúde da Família e deveria ter um mínimo de 5 profissionais de ocupações diferentes, né? Então, poderiam ser fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, assistentes sociais, mas poderiam também ser médicos de outras especialidades, porque normalmente o médico da estratégia ou da atenção básica, né, da unidade de saúde, da unidade básica de saúde, ele é um médico clínico, um médico geral, um médico de saúde da família, e previa-se, pode ter uma inserção no NASF de um médico com especialidade diferente, né, ou um educador, um arte-educador, por exemplo. Então, outras especialidades que apoiem a atenção e resolvam os problemas de saúde da população. Em 2011, essa política de 2006, ela é revisada, e aí ela incorpora, né, a presença do NASF, que é uma portaria anterior, e fala também do programa Saúde na Escola, e vai repetir as atribuições dos profissionais, com poucas mudanças. Então, sempre no sentido de complementação e de aumento da capacidade de resolução de problemas da atenção básica. Em 2011, a gente já vai ter 33 mil equipes, né, varia pouco de 2006 para 2011, mas é um crescimento importante com cobertura de 54,6% da população. E aqui o que é importante falar aqui, né? Então, o que significa? Então, a atenção básica a gente já sabe, né? Que é o primeiro nível de contato com o indivíduo, que deveria ser o primeiro contato dos indivíduos com os serviços de saúde, que deve desenvolver ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação,
E como é que ela deve se organizar, né? Como é que a atenção básica deve acontecer? Então, o primeiro ponto é ela ser o primeiro contato dos indivíduos com o sistema de saúde. O outro sentido, que acontece através da descrição ou do cadastramento dos usuários de saúde, então, uma determinada unidade de saúde tem 4 equipes, cada equipe daquela vai ficar responsável por cerca de 4.000, 4.500 pessoas dentro de um território. E esse sentido de cadastrar esses profissionais em uma equipe é o sentido de garantir a longitudinalidade do cuidado. Então, aquele indivíduo vai ser acompanhado ao longo do tempo, que é isso que eu quero dizer, longitudinalidade, a partir através, né, de uma equipe. Então, isso aumenta o vínculo com o usuário, aumenta o poder de resolução de problemas, porque se aquele médico, aquele enfermeiro, aquele agente comunitário conhece aquele indivíduo, aquela família, ele vai entender melhor os problemas de saúde daquele grupo, né? De integralidade do cuidado, então, de abrangência dos problemas, das necessidades que aparecerem, ou dos problemas que aparecerem, porque se é porta de entrada, aparece um problema que a atenção básica não consegue resolver, ela vai coordenar o cuidado. Então, um outro pressuposto da atenção básica é que a atenção básica, como ela é primeiro contato, que ela coordene o cuidado. Então, se aquele indivíduo precisar da atenção de outro nível, a gente vai ver muito essa questão da coordenação, a importância da coordenação do cuidado na atenção à saúde dos casos de Covid-19, né? E é baseado, né, na interdisciplinaridade, ou seja, de equipes interdisciplinares ou multiprofissionais, aí vai depender do modo de atuação da equipe. Se ela tem uma maior abrangência, né? Então, ela tem uma maior necessidade de ter profissionais diferentes, de diferentes formações e de acessar também outros setores que não apenas o setor saúde, né? Então, tem essa relação com centros de referência assim, social, com escola. Então, a atenção básica, comumente, ela, para resolver problemas, ela acessa outros setores dentro de um território, né? É centrada na família, então o cadastro é feito por família, de indivíduos de uma determinada família. As ações são orientadas para a comunidade e deve incorporar as competências culturais, então as questões relacionadas à cultura daquela população que vai ser coberta. Uma coisa que não está escrita é a questão da territorialização, né, que é uma das atribuições da equipe, mas também pode ser considerado pressuposto. Então, como existe essa orientação da atenção à saúde para o território, para a comunidade, é uma comunidade que reside em um determinado território e que compartilha determinadas questões relacionadas ao ambiente, questões sociais e etc. Então, também, a atenção básica também prevê o conhecimento do território e a distribuição dessas equipes, né, a partir do conhecimento do território. E a gente vai parte para falar das equipes propriamente dita, que é a parte de maior interesse da gente entender qual é o papel, né, dessas equipes, o que está previsto pré-pandemia que essas equipes façam e no pós-pandemia. Então, as equipes da Estratégia de Saúde da Família é um modo de gerir o trabalho que Campos e Domit chama de equipe de referência. Então, essa vai ser a equipe que tem responsabilidade pela condução de um caso individual, familiar ou comunitário, com o objetivo de ampliar a possibilidade de construção de vínculo entre profissionais e usuários. Então, aquela é a equipe de referência do indivíduo. Esse modo de organizar, a partir de equipe de referência de apoio matricial, pode acontecer em outros níveis de atenção, mas na atenção básica, esse formato, esse modo de organizar o trabalho, ele se dá, a equipe de referência é a equipe da Estratégia da Saúde da Família, que é formada por médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde, técnicos de enfermagem e de saúde bucal e odontólogo. E, a partir de 2008, como a gente viu a instituição do NASF, está previsto que essas equipes elas tenham um apoio matricial a partir dos núcleos de apoio à saúde da família. E o que é esse apoio matricial? Então, esse apoio matricial é uma retaguarda assistencial. Ela pode ser através da clínica, não é no formato da clínica que a gente conhece clássica, né, individual, baseada na doença, mas uma clínica ampliada a partir de um olhar interdisciplinar de mais de um profissional de saúde, né, que dialogam sobre um determinado problema de saúde, e de um suporte técnico-pedagógico que tem a ver com a comunicação e a formação das equipes de referência. Então, o NASF, que é onde o fisioterapeuta, que é a equipe, né, que
que recebe o fisioterapeuta na atenção básica, ele tem esse papel de apoio matricial, de fazer essa retaguarda assistencial e desse suporte técnico pedagógico às equipes de referência. Então vamos lá para a gente destrinchar um pouco mais o que significa isso. Então, o que seriam esses núcleos de apoio à saúde da família? Nessa dimensão clínico-assistencial, podem ser feitos, né? Atendimentos individuais ou compartilhados com a equipe de saúde da família, atendimentos em grupo, que são os grupos educativos que a maior parte de vocês conhece, né? Então, um exemplo que a gente vê muito nos territórios são as práticas corporais, mas tem os outros grupos de gestante, grupo de tabagismo, grupo de idosos, ações de educação e saúde, dentre outras, nessa dimensão clínico-assistencial. E na dimensão técnico-pedagógica, a gente tem as reuniões de equipe, as discussões de caso clínicos ou de casos de familiares, a construção do projeto terapêutico singular, que é uma ferramenta para trabalhar na clínica ampliada, né? É como se fosse um prontuário ampliado, onde todos os profissionais, mais usuário do serviço, vão poder estabelecer quais são os principais problemas daquele indivíduo, quais são as metas a serem resolvidas e estabelecer, né, quem são as pessoas responsáveis por resolver aquele problema dentro da equipe, mas sempre pensando no trabalho em equipe. A educação permanente, né, a formação dos profissionais da equipe de saúde da família e da equipe NASF, que tem a ver com matriciamento, que a gente chama de matriciamento, que é esse apoio matricial, né? A articulação com outros setores, então, quem vai fazer a articulação normalmente, onde tem a equipe que tem NASF, né? Que nem toda equipe de estratégia tem NASF, então é importante dizer isso. A gente vai ver o número de equipes NASF numa evolução temporal daqui a pouquinho também. Então, esse NASF vai ser a equipe responsável por se comunicar com outros setores, então, com o Centro de Apoio Psicossocial, considerando a saúde, se for uma questão de saúde mental, com o Centro de Referência de Assistência Social, né, que é outro setor, que é intersetorial à saúde, ou com as escolas, para tentar resolver os problemas de saúde da população. E aí, antes disso, tem uma questão interessante, todo mundo fala, o NASF não é porta de entrada. Então, a gente tem uma equipe de referência, que é a equipe da estratégia, que é o primeiro contato do indivíduo. Então, antes até do indivíduo saber que precisa ou precisar da consulta com o médico, o agente comunitário já cadastrou ele e no dia que ele vier a precisar, ele vai acessar, primeiramente, o enfermeiro e o médico daquela equipe, né? E por isso que a gente fala que é porta de entrada. E o NASF normalmente não é esse primeiro contato. Normalmente não é. Isso não quer dizer que não possa ser. Mas o sentido é, se ele é apoio, quem levanta a demanda da necessidade do indivíduo ou de uma família para o NASF é a estratégia. O caso inicialmente foi acessado pela equipe da estratégia da saúde da família e se a equipe identifica que precisa de um apoio, ela vai acionar esse núcleo de apoio à saúde da família. A própria organização do NASF, né, cobrindo várias equipes, vai dar o sentido dessa atuação. Então, vamos lá. Então, vocês vão ver aqui, eu trouxe só como exemplo para a gente entender como é a organização do NASF, né? A gente tem, na primeira imagem, que é o mapa, os distritos sanitários de Salvador, que são as áreas, o modo que se organiza politicamente, administrativamente, a cidade de Salvador. Então, a gente vai ter os diferentes distritos sanitários. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter o distrito Barra Rio Vermelho, que os estudantes, os egressos UFBAs estão mais acostumados a atuar nesse distrito. A gente vai ter o distrito da Liberdade, a gente vai ter o subúrbio ferroviário, né, que inclui as ilhas, aqui, para quem é de Salvador, da Bahia, conhece um pouquinho melhor. E em cada distrito desse, a gente vai ter unidades de saúde, que podem ser básicas, unidades de saúde da família, e vai ter as equipes NASF distribuídas por essas unidades. Eu vou mostrar para vocês agora. Além disso, os distritos têm outros serviços, né? Então, vai ter hospitais, UPAs, centros de apoio psicossocial e etc. A gente não utiliza apenas a distribuição de distrito para atenção básica, não. Tudo referente à administração dos serviços de saúde sociais daquele território. Então, vamos imaginar que esse distrito A aqui é uma dessas cores, né? Um desses distritos. Então, Barra e o vermelho, que é esse aqui, azulzinho.
Então, esse distrito A, ele tem seis unidades básicas de saúde. Cada unidade básica dessa tem essa unidade, o BS1, ela vai ter 2 equipes, a UBS2, 3 equipes. Na portaria de instituição do NASF, a gente tem lá dizendo que as equipes NASF devem acompanhar entre 6, dependendo do tamanho da equipe, 3 e 9 equipes da estratégia da saúde da família, né? Tem equipes que acompanham mais ou que acompanham menos, tem um número máximo. Então, a gente vai ver que esse NASF-A aqui, dentro do Distrito Barril Vermelho, ele cobre 2 unidades básicas de saúde, eu chamaria de unidade de saúde da família, mas aqui tá básica, vamos seguir, é um documento do Ministério da Saúde. E 5 equipes da estratégia da saúde da família. E a gente vai ter um NASF-B, que é outra equipe NASF, que cobre 4 unidades de saúde, e nessas unidades tem 6 equipes da estratégia da saúde da família. Então, vocês lembram dos números? Cada equipe da estratégia cobre em torno de 4.000 pessoas, e um NASF vai cobrir 5 vezes mais esse número, né? Então, vai cobrir em torno de 20.000 pessoas. Então, o sentido do NASF é esse mesmo, de dar apoio. Por isso que a gente diz que ele não é porta de entrada, porque não tem como o NASF controlar, né, nem ter aproximação com todos esses casos do território, com essas 20.000 pessoas do território. Eles vão ter contato com esses casos, com esses usuários, a partir da necessidade levantada para a estratégia. Até porque, dentre essas 20.000 pessoas, nem todos os usuários precisam de uma atenção mais especializada, né? Então, esse é o sentido. Até aqui tem bastante informação, a gente tem cerca de 30 minutos de aula, acho que é 30 minutos, e a gente tem bastante informação. Então, vamos nos preparar para colocar dúvidas no fórum, né? Se até aqui tiver ficado alguma dúvida. Mas vamos em frente, porque é muita informação. E quais são as atribuições dessas equipes, né? O que está previsto que essas equipes façam? Isso eu estou falando pré-pandemia. Então, o que está previsto que a equipe qualquer indivíduo da estratégia da saúde da família, da equipe da estratégia da saúde faça, né? Então, territorializar e mapear a área de atuação da equipe, cadastrar as famílias, ofertar cuidado, né, a essas famílias cadastradas, em todo sentido. No sentido da integralidade, essas pessoas vão ter atenção à saúde dependendo dos problemas que aparecerem, né? Então, dentre essas atribuição de territorializar, mapear e oferecer cuidado à saúde e atenção à saúde, né? Então, acolher, notificar os casos, participar de reuniões de equipe, acompanhar avaliações e avaliar ações implementadas, fazer ações de educação em saúde, participar de educação permanente, mobilizar os usuários, né, na participação comunitária, identificar parceiros no território que possam contribuir para a atenção à saúde da população, e dentre outras, né? Vamos em frente. Essas atribuições estão nas políticas, tá? Todas as políticas de 2006, de 2011, a gente vai ver que 2017 vai ter outra reformulação da política da atenção básica. E nas políticas, né, na política de 2011 especificamente, apresenta como atribuições do NASF, né, acompanhar longitudinalmente, ou seja, ao longo do tempo, a responsabilidade da equipe da atenção básica, né? Então, essa equipe NASF deve atuar fortalecendo os atributos, as atribuições e o papel dessas equipes na estratégia da saúde da família, além de coordenar o cuidado. O que isso significa? Se esse indivíduo não tem o seu problema resolvido na atenção básica, como é que esse indivíduo vai ser encaminhado dentro da rede de atenção à saúde para ter seu problema resolvido? Identificar, em conjunto com a equipe da estratégia da saúde da família e com a comunidade, atividades, ações e práticas a serem adotadas em cada uma das áreas cobertas. E aí eu coloco aqui, né, a pergunta, não é porta de entrada? Então, quem levanta a demanda? Normalmente é a equipe da estratégia. Mas isso não quer dizer que o NASF não possa, percorrendo o território, identificar um problema, levar para a equipe da estratégia e a própria equipe NASF, já que são muitos profissionais, e discutir, né, se esse problema pode ou não virar uma prioridade. Então, a grande questão aqui é a perspectiva de trabalho interdisciplinar. O profissional, então esse fisioterapeuta que integra essa equipe,
interdisciplinar, junto com educador físico, assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, que ele não possa propor uma ação, né? Que ele não possa identificar um problema e propor uma ação. Ele pode, mas essa ação não pode ser apenas não passa apenas pela sua decisão. Isso tem que ser definido pela equipe NASF e pactuado com a equipe da Estratégia da Saúde da Família. E isso aumenta a resolução dos problemas, né? E aumenta a responsabilidade pelos casos que são acompanhados pela unidade. Uma coisa é você resolver, um fisioterapeuta na clínica clássica, que resolve alguns problemas sozinho, né? Mesmo identificando que precisa de apoio de outros profissionais, outra coisa é você ter esse arcabouço, esse apoio de uma equipe, esse trabalho em equipe. E estabelecer esse diálogo também é atribuição NASF, estabelecer esse diálogo com diferentes pontos de atenção, unidade de saúde da família, centro de apoio psicossocial, escola, centro de referência de assistência social e a própria academia da saúde. Então, vamos lá. E aqui, vamos chegar já em 2020, a gente tem em 2017, e é isso aqui é importante falar, fazer essa contextualização é importante para a gente falar das conquistas e dos retrocessos que aconteceram, que vão impactar diretamente na atuação dos profissionais que atuam na atenção básica, incluindo o fisioterapeuta, e para a gente entender também em que contexto a pandemia chega, pensando no contexto SUS, né, e na atenção básica. Então, em 2017, a PENAB passa por uma reformulação que vai fazer algumas mudanças. Dentre essas mudanças, existem 3 principais, né, que tem a ver com o trabalho do fisioterapeuta ou algum tipo de relação com o fisioterapeuta. Então, a primeira é que existe uma flexibilização do formato das equipes e da carga horária das equipes de estratégia da saúde da família, especialmente no que se refere à presença do ACS, né? Então, a partir desse momento, são possíveis equipes que antes tinham 6 NASFs, uma equipe tinha 6 NASFs apoiando, que essas equipes venham a ter só um NASF, ou que nem tenham ACS. Então, que a gente tenha a equipe atuando dentro da unidade e que perca um pouco essa relação com o território que o ACS, que o agente comunitário de saúde, ele proporciona. Então, essa é uma flexibilização muito importante. A outra é o compartilhamento de atribuições entre agentes comunitários de endemia, que são aqueles que combatem as zoonoses, as doenças infectoparasitárias no território, que não integravam, não participavam, né, rotineiramente das atribuições das equipes da atenção básica, e existe um compartilhamento de atribuição, como se o agente comunitário e o agente de endemias tivessem o mesmo papel. E isso, o que significa? Né? Que um agente comunitário pode ser deslocado para a função de agente comunitário de endemias e aquela unidade perde aquela figura que é essencial para as atividades de promoção da saúde, cadastramento do usuário, relacionamento com o território, com a comunidade, etc. E a outra mudança é a mudança do termo, né? Até 2016, o NASF era chamado de Núcleo de Apoio à Saúde da Família, dando esse sentido de apoio matricial. A partir da revisão de 2017, começa a ser chamado de Núcleo Ampliado de Saúde da Família. Então, o termo utilizado é ampliado. E aí começa a surgir uma dica em relação ao que vai acontecer no futuro, né? Então, a proposta não é mais de apoio matricial, mas sim de ampliar as possibilidades de atuação dessa equipe. Até aí, nenhuma mudança na configuração da equipe, então seguimos nessa linha do tempo, né? Para a gente entender, em relação à quantidade de equipe, né? A gente vai ver que aí entre 2016 e 2017, a gente tem um crescimento do número de equipes de 13%, esse quadro em vermelho. Entre 2017 e 2018, a gente vai ter um incremento de 10% no número de equipes. E entre 2018 e 2019, a gente vai... Então, pós-reformulação da política, a gente tem apenas 1% de aumento de número de equipe de saúde da família. Então, o NASF ele tem uma cobertura bem inferior à cobertura das equipes de estratégia da saúde da família. Ele é menos distribuído nos territórios. Embora 76% dos municípios brasileiros, em 2017, tivesse
a presença de uma equipe NASF, de pelo menos uma equipe NASF, né? Então, a gente tinha, em 2017, 5.700 equipes distribuídas em 76% dos municípios brasileiros. E em 2019, acontece a instituição de uma política, a mudança do perfil da política de atenção básica, então, uma nova reformulação, que é chamada de Previne Brasil, que é uma política da atenção básica, que é instituída em 2019, que muda o financiamento. A gente vai falar, basicamente, a grande mudança tem a ver com o financiamento. Esse financiamento que antes tinha a ver com o tamanho da população dos municípios, começa a ser relacionado com a produção. E qual é o problema de você relacionar, né, esse financiamento com a produção? Porque isso tem a ver, os procedimentos que geram indicadores de produção normalmente são indicadores clínicos. Os indicadores de promoção da saúde, prevenção, de aproximação com o território, eles são mais difíceis de gerar indicadores que possam justificar o financiamento, né? Até podem, mas é mais difícil. As ações de promoção da saúde, por exemplo, é mais difícil. E isso impacta diretamente no formato de atenção básica que vai ser oferecido a partir daí. Então, menos focado na promoção e na prevenção e mais relacionado à clínica. E isso é uma mudança de um paradigma, né? Porque até então, a ideia da atenção primária, e não é só no Brasil, né? Eu falo de atenção básica que é a política brasileira, mas a atenção primária, ela existe, uma teoria e um conceito, né, relacionado à atenção à saúde, que existe em outros países, e a intenção é você deslocar esse modelo que é centrado no médico e na clínica para o modelo da promoção da saúde. E o programa Previne Brasil acerta como cheio essa intenção de fazer promoção da saúde e volta para o olhar bem da clínica. Além disso, se institui a saúde na hora, que é a ampliação do horário de atuação das equipes na estratégia da saúde da família. Então, antes o formato era de 40 horas, essas unidades ficavam abertas 40 horas, e a partir de então, desse programa Saúde na Hora, as unidades que aceitarem, as equipes que aceitarem, elas terão uma carga horária maior, né, de 60 a 75 horas, com a justificativa de ampliar o acesso dos indivíduos, mas a presença aí seria do médico e do enfermeiro. Então, o formato da atenção básica começa também, volta, né, a se centralizar, ou regride para a centralidade na presença do médico e do enfermeiro, técnico de enfermagem, para procedimentos, consultas, sem a presença do agente comunitário, obviamente, nessa hora extra, né? Então, prevê-se o funcionamento começando uma hora antes, às 7 da manhã, e terminando às 18, e podendo funcionar os finais de semana. Aí vai depender das pactuações com as unidades. Especificamente no que se refere ao núcleo ampliado da saúde da família, que é onde o fisioterapeuta está inserido, além do Previne Brasil, que já afeta, porque se ele muda o financiamento, ele desobriga o formato da estratégia da saúde da família, né, que é médico, enfermeiro, agente comunitário, técnicos, odontólogos, o gestor dessa unidade, ou o gestor do município, ele pode decidir que tipo de formato é melhor para ofertar atenção à saúde daquela unidade ou daquela equipe. E aí o NASF já começa a se sentir um pouco ameaçado e prever o que vai acontecer, né, os profissionais NASF. Então, em 2020, tem uma nota técnica da Secretaria de Atenção Primária à Saúde que desvincula o formato das equipes do formato NASF. Então, reforça o que aconteceu em 2019, a partir de 2020, não vai mais existir credenciamento, né? Não está mais previsto o credenciamento NASF, extingue-se, né, o financiamento específico, então o gestor, a unidade recebe um financiamento e decide se vai manter ou não suas equipes de NASF nesse formato, dessa tipologia NASF, e acaba com a expectativa de que novas equipes fossem criadas para ampliar a cobertura da população desse apoio matricial. Só para vocês terem uma ideia, em 2020 a gente tem pela primeira vez, desde 2008, de instituição do NASF, a gente tem uma diminuição do número de equipes NASF. Então, equipes são realmente descredenciadas e 120 municípios
que é essa informação que está aqui, 120 municípios perdem a cobertura do NASF, né? Perdem a atuação do NASF. Para a gente ter uma ideia, né? Comparar o que é a quantidade de equipes de estratégia da saúde da família em 99, que eram em torno de 5 mil, a gente tem 10 vezes mais equipes, então a cobertura da estratégia da saúde da família aumentou ao longo do tempo, e 65%, né, de equipes de estratégia, e considerando as equipes básicas de Unidade Básica de Saúde, ou PACs, a cobertura é um pouco maior, 75%. Cerca de 90% dos municípios brasileiros têm estratégia da saúde da família, né, o que não acontece com os NASF, que só 76% dos municípios têm a presença dessa equipe onde o fisioterapeuta está. Então, vamos lá, só para a gente ter uma noção da quantidade de equipes, né? Então, desde 2008 a gente tem um crescimento do número de equipes. Então, em 2017 eram 70%, a gente viu que em 2019 eram 76%. E em 2020, pela primeira vez, a gente tem uma diminuição do número de equipes. E isso é importante porque diminui a inserção do fisioterapeuta na atenção básica, né? A possibilidade de atuação do fisioterapeuta na atenção básica. Mas vamos em frente, é só para vocês terem a noção do que acontece ao longo do tempo, para a gente também entender onde estão os fisioterapeutas para atuar, né, na pandemia Covid. Resumindo, então a gente tem de 2017 para 2020, então, desde a instituição da primeira política oficial, né, 2006, até 2017, a gente tinha ampliação do número de equipes, ampliação da cobertura, ampliação dos programas. E a partir de 2017 até agora, né, a gente tem algumas mudanças que impactam na qualidade de cobertura, na quantidade também de cobertura da população brasileira em relação à atenção básica, né? Então, a gente tem mudanças no financiamento, flexibilização do formato das equipes, que inclui a flexibilização da carga horária. A gente tem a instituição, né, de que antes eram 4 mil pessoas por equipe, agora são 3.500 pessoas por equipe, diminui um pouco o número da equipe coberta, o que não seria ruim se a gente pensasse em diminuição da precarização do trabalho desses profissionais, mas diminui a cobertura da população. Flexibilização da presença, então o NACS não precisa necessariamente mais existir, ele era uma figura central, vocês vão ver como a pandemia Covid traz essa figura central de novo, né, agente comunitário como uma figura central na atenção à saúde. A extinção do NASF e a extinção do credenciamento de novas equipes NASF, né, e a extinção do financiamento federal da equipe NASF. O fim do PEMAC, que era o programa, que a gente não falou dele até agora, mas isso é importante, que ele avaliava a melhoria e o acesso e a qualidade da atenção básica e deixa de existir, então a gente não sabe muito bem ainda como serão avaliados os indicadores, os novos indicadores para gerar financiamento para a atenção básica. Parece existir uma prioridade do cuidado individual e a demanda espontânea, então a clínica clássica e não mais promoção da saúde, prevenção, acompanhamento dos usuários, né, cadastramento e acompanhamento dos usuários, e uma prioridade do pronto atendimento, que é uma coisa bem do programa Saúde na hora, né, que amplia a capacidade, a carga horária das unidades, e enfraquecimento do enfoque territorial comunitário. Então, vamos lá, chegamos na propriamente dita, né, que a gente precisa entender quais são os eixos de atuação da atenção básica no enfrentamento à pandemia da Covid, né? E até então, eu fiz uma revisão do que é a Política Nacional da Atenção Básica, o que são as equipes que existiam até agora, mas é importante entender até para a gente saber qual a capacidade do formato das equipes que estão agora, com o financiamento que está acontecendo, né, tende a atender à necessidade da pandemia Covid, que é uma necessidade emergencial, uma emergência de saúde pública, né. Então, esse é um material que eu tirei dos protocolos do Ministério da Saúde, tem muitos protocolos, eu vou mostrar para vocês algumas coisas referentes aos protocolos. Então, eu tirei essa imagem de lá. Então, o Ministério da Saúde define que a atenção básica tem 4 eixos prioritários de atuação, que é o acesso, a vigilância, a continuidade do cuidado e o fortalecimento das equipes. Dentre as ações, né, o que está previsto? Resumidamente, o que a gente vai destrinchar: identificação, notificação, manejo oportuno de casos suspeitos e confirmados. Então, essa quando a epidemia acontece aqui, né, no contexto do Brasil, essas são as prioridades: identificar, notificar e manejar esses casos, os suspeitos e os confirmados. Então, no eixo do acesso, o que está previsto, né? Ampliar
as unidades de saúde da família, o número de unidades, né? Nesse formato de saúde hora emergencial, ampliar a capacidade de atenção, criar centros comunitários de referência e centros de atendimento. Então, para quem é daqui de Salvador, tem um formato que é chamado de gripário, né? Ele é um centro de atendimento para pré-hospitalar, né? De estabilização dos casos de Covid, os casos leves e moderados, que existe aqui em Salvador. Provavelmente em cada município isso vai ser diferente. Então, tem um formato diferente de serviço que é proposto. Os centros comunitários de referência são menos comuns aqui na Bahia, eu não consegui identificar, né, que normalmente são ligados às comunidades, mas depende da existência da atenção básica. Por isso que tem relação com a atenção básica. Só vai existir centro comunitário e centro de atendimento, centro comunitário onde tiver unidade de saúde da família, unidade básica, e os centros de atendimento podem ser anexados a UPAs, policlínicas, centros de referências, vai depender da situação dos municípios. Aqui o que a gente está vendo é muito esses gripários anexados às UPAs, né? Um outro eixo é a vigilância, né, que é a busca ativa de casos, não esperar o usuário ir até a unidade, mas através do teleatendimento fazer essa busca ativa e até a ida ao território, né, para saber se estão existindo casos suspeitos, e aí sim a figura do agente comunitário tem uma grande relevância. Monitorar, rastrear esses casos, orientar o registro no ESUS, né, que é o sistema de notificação da atenção para a Covid na atenção básica, integrar as ações de vigilância às campanhas vacinais, com as campanhas que já existem, não só as vacinais, né? E existe um inquérito sorológico nacional acontecendo, que é a EpiCovid-19, que foi coordenada pela Universidade de Pelotas. Na verdade, acabou já tem os resultados dessa pesquisa. Quem tiver interesse, é bem interessante, que analisou soroprevalência da população para a Covid. Então, quem teve contato não era o diagnóstico do caso ativo, né, da Covid, mas a partir da sorologia, quem eram os indivíduos que tiveram contato com o vírus. E identificou-se que 4%, cerca de 4% da população, 10% da população em alguns estados, como em São Paulo, tiveram acesso, o que é alto, mas que o que se esperava no início, né, quando se propôs, vamos fazer distanciamento social, vamos ou não vamos fazer, uma das propostas era fazer chamada imunidade em rebanho, né, que as pessoas se contaminassem e se protegessem a partir da sua contaminação. Mas com a Covid isso não aconteceu. Então, nos países que foram mais afetados, por exemplo, a Espanha, só 5% da população tem a prevalência da sorologia, e aqui no Brasil chega a 10% em alguns estados que foram mais afetados. E isso foi feito pela EpiCovid. E tem outro estudo de coorte que também está acontecendo, então faz parte o Ministério da Saúde financiar esses estudos, né? Vamos lá. Um outro eixo é a continuidade do cuidado, que é a disponibilização da plataforma de atendimento remoto. Então, porque a atenção básica, ela atende uma série de problemas crônicos da população, envelhecimento, saúde materno-infantil, e esses problemas, essas questões, necessidades continuam acontecendo ao longo do tempo, né? Então, precisa ser estabelecido algum modo de cuidado que também dê assistência a essas pessoas. Então, a ideia é que essa assistência seja feita por modo de consultório virtual da saúde da família através do teleatendimento, contratar novos profissionais, abertura de novos editais, né? Teve muitas pessoas que foram contratadas, muitos profissionais de saúde que foram contratados nesses editais emergenciais. Reforçar consultas de rotina, mesmo dentro do serviço da unidade de saúde da família, mas a gente vai ver que essa unidade da saúde da família tem que ser reestruturada em relação à estrutura física mesmo, né, para proteger, receber casos suspeitos de Covid e continuar recebendo os casos que têm necessidade de atenção. O fortalecimento das equipes, então, porque se trata de uma pandemia que tem afetado, que gera medo, que gera sobrecarga de trabalho, isso tem afetado muitos profissionais de saúde, né? Fisicamente, porque se contaminam e adoecem, e psicologicamente, para dar conta dessa demanda e de muito luto, né? Muitas pessoas morrendo. Então, o Ministério da Saúde oferta esse suporte psicológico para profissionais de saúde, oferta teleconsultoria. Então, se o profissional tem alguma dúvida em relação ao que é um caso suspeito, se deve ser internado ou não deve, existe um número para oferecer essa consultoria. E envio de EPIs e testes rápidos para profissionais de saúde, né? Para que a gente
afaste o profissional de saúde contaminado na hora certa e ele não seja meio de veiculação do vírus. E aí a gente vai destrinchar um pouco mais, assim, quais são as medidas exatamente que vão sendo tomadas. Você pode estar pensando, mas e aí, Milena, o que é a atribuição específica do físio? Então, como eu fiz aquela introdução toda da atenção básica, né, para a gente entender, e eu quero que vocês olhem com cuidado também para o que o Ministério da Saúde propõe, o que eu estou propondo a discussão, é que o fisioterapeuta faz parte de uma equipe, né, e que apoia um outro formato de equipe. Então, essas atribuições são gerais. Quais são as possibilidades de atuação do fisioterapeuta, já que a maior parte dos atendimentos presenciais, né, ou das reuniões, etc., estão suspensas, né, por conta do risco de contaminação desses profissionais e da população. Então, de tudo que eu estou dizendo que é eixo, o que o fisioterapeuta, junto com a equipe, que não vai fazer de modo isolado, vai fazer junto com sua equipe, pode fazer? Então, a gente tem, em relação ao acesso, né, para garantir, eu vou discutir acesso e vigilância junto, para garantir acesso da população, né? Então, primeiro, medidas para evitar o contágio na UBS, né? Que aí tem protocolo para tudo isso no Ministério da Saúde, tá, gente? Mas só para a gente discutir algumas coisas que são importantes. Então, redistribuir a atenção, organizar a atenção à saúde, o acolhimento do usuário, a recepção desse usuário, caso suspeito, né, na unidade de saúde. Então, ele pode entrar por uma via de acesso diferente dos demais casos, que ele seja acessado imediatamente, quando o usuário chegar, qualquer tipo de usuário chegar, seja acessado imediatamente pelo agente comunitário ou pelo recepcionista da unidade, para que ele seja encaminhado, né, para essa via de acesso exclusiva do caso suspeito ou de outros tipos de caso, e que também o profissional possa se paramentar adequadamente para fazer assistência a esse caso e se proteger. Identificar, né, o mais rápido possível esse caso suspeito de síndrome gripal ou de Covid, que todo caso de síndrome gripal vai ser considerado um caso suspeito de Covid, né? Estratificar a gravidade é um caso leve ou moderado, mas aí ele já vai estar, né, acolhido. Eu vou mostrar um fluxo para vocês. Ele vai estar numa sala própria para poder ser feita uma avaliação para saber se ele é um caso leve ou moderado. Para os casos leves, né, fazer um manejo terapêutico na unidade e em casa, orientar o isolamento domiciliar, como esse isolamento domiciliar deve acontecer para proteger as demais pessoas da família e proteger a população, né, do entorno. Os casos graves devem ser estabilizados e encaminhados ao serviço de urgência e emergência hospitalares através do apoio da SAMU, e aí vai depender do município. Tem município que tem menor acesso ao SAMU, vão ter que ser encontradas outras estratégias de encaminhamento. Em relação à vigilância, notificação imediata dos casos. Então, todo profissional de saúde tem que notificar, isso é atribuição também do fisioterapeuta. Fazer o monitoramento clínico desse caso à distância, né? E se houver necessidade, que ele volte na unidade para ele ser acompanhado e ou encaminhado ou não para outro centro de atenção. O teleatendimento, seja do caso suspeito ou de outras questões, e medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância, e as estratégias de educação em saúde, de busca ativa de casos e etc. Vamos falar um pouco mais de cada etapa dessa, né? E aí, se a gente pensar, até agora a gente falou de atribuição de todos os profissionais, né? E o que tem previsto para a NASF, né? O que se tem, o que se pode fazer? A gente já sabe intuitivamente que se é apoio à equipe da estratégia, toda necessidade, né, que não for muito especializada, tem que ser resolvida pelo NASF ou pelo fisioterapeuta que faz parte desse NASF. Então, eu fui procurar alguns documentos que falassem de atribuições específicas do NASF. Eu encontrei 2 documentos, que é uma nota técnica do Rio de Janeiro, da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, e uma nota técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. E aí vocês podem, no fórum, eu posso oferecer o acesso para vocês, mas vocês encontram facilmente na internet, né, com esses nomes. Então, o que seria eixos do NASF, né, a partir dessas notas técnicas? Então, apoiar a equipe da atenção básica no acolhimento e triagem dos usuários sintomáticos. Então, de algum modo, apoiar essa chegada do usuário na unidade e a triagem desses casos.
Orientar usuários, moradores do território, sobre medidas de prevenção da Covid, e aí isso já está bem discutido, a importância do distanciamento social, o uso de máscaras, a etiqueta respiratória, né? Então, quando tossir, se tossir, lavar a mão, se espirrar, lavar a mão, higiene das mãos, higiene de objetos pessoais, e o que é um caso suspeito, né? Porque existe muita ansiedade em relação tô com coriza, tô com um mal-estar generalizado, mas não sei se eu devo ir até a unidade de saúde ou não sei se devo ir diretamente na UPA ou não. Então, o NASF pode funcionar como um canal, e tem funcionado, como um canal de comunicação com a população para divulgar o que eu devo fazer, né, caso eu tenha algum sintoma gripal. Identificar articulação com equipamentos sociais de proteção social. Então, quais são as estruturas do território que podem oferecer alguma assistência relacionada à renda, conseguir, com a distanciamento social, obrigou as pessoas a se afastarem do seu trabalho, né? Então, como essas pessoas podem conseguir renda, o acesso à alimentação, o acesso a máscaras e etc., né? Grupos de igreja, organizações não governamentais, as próprias estruturas do Estado mesmo, né? O Centro de Referência de Assistência Social e etc. O apoio da estratégia no suporte e monitoramento desses grupos vulneráveis, né? E aí os grupos vulneráveis não são apenas o caso suspeito, mas os casos suspeitos que tenham diabetes, hipertensão, outras condições crônicas, as gestantes, as puérperas, os idosos, eles não precisam ter o sintoma para serem acessados pela unidade, né, ou pelas equipes. Esses casos podem ser telemonitorados para saber como estão as medidas de prevenção e etc., e a identificação precoce dos casos. Ou de indivíduos em vulnerabilidade social, então indivíduos em situação de rua, quilombolas, população indígena. Então, pessoas que tenham dificuldade de acesso aos serviços de saúde precisam ser mais monitorados. Pessoas com deficiência. Então, a unidade deve acompanhar esses casos, mesmo sem que esses casos não apresentem sintomas, mas acompanhar remotamente. E o monitoramento para identificação e busca de usuários que estiveram hospitalizados, que por algum motivo não tenham passado pela unidade, que foram hospitalizados, ou até que tenham passado, né? E que voltem para suas casas. Então, acompanhar essa orientação e oferecer orientações individuais, familiares, em relação à quarentena, isolamento social e até aos sintomas ou possíveis sequelas da doença, né? Daniel vai falar mais disso, do pós-Covid, mas é interessante que vocês saibam que estão acontecendo casos que ficam com algum tipo de sequela e que provavelmente o NASF vai ter que intervir, né, nesses casos no futuro. Agora o momento é de identificar, encaminhar, monitorar, mas em algum momento pode surgir uma demanda de reabilitação que o NASF vai ter que pensar como vai fazer. E em alguns municípios aconteceu o deslocamento das equipes NASF para outros serviços. Então, eram parcerias públicos-privadas, os profissionais do NASF foram, principalmente fisioterapeutas, né, foram encaminhados para trabalhar em serviços de maior complexidade. Sem fazer julgamento de valor, a gente vai ter aulas nesse curso, né, para falar de como agir na hospitalização, como intervir na hospitalização, de casos leves, de casos mais graves, no pós-Covid. Então, esse curso é uma tentativa de preparar vocês para o que acontecer, né? Por enquanto, não existe uma orientação para a suspensão da realização de atividades coletivas, embora tenha uma portaria do Ministério da Saúde falando que as academias de saúde podem funcionar segundo algumas orientações. Mas eu acho que o momento é de resolução de casos suspeitos e a epidemia ainda está com um número crescente de casos, né? Então, o momento ainda é de resolver esses casos e prevenir novos casos. Então, por enquanto, a recomendação é de suspensão dessas atividades coletivas. Avaliar a possibilidade de realização de atividades à distância, via remota, né? Então, tem alguns NASF que já estão fazendo orientação para exercícios, para alongamentos, para redução da dor, apoio ao psicossocial para indivíduos que estão tendo crise de ansiedade ou depressão relacionada ao momento difícil da pandemia, né? Utilização de recursos digitais, né, para a produção de materiais audiovisuais ou não, materiais físicos na unidade, né? Com recomendações de alimentação, cuidado de saúde mental, práticas corporais, práticas integrativas, que possam ser realizadas em ambiente domiciliar. Invariavelmente, dependendo da necessidade, o atendimento domiciliar pode acontecer, né?
A visita domiciliar pode acontecer porque o indivíduo, na visita, o agente comunitário ou profissional, ele não precisa entrar na casa do indivíduo. Ele pode se comunicar com o indivíduo, caso exista algum problema de comunicação, o indivíduo não tenha celular, não tenha internet, ou até o indivíduo tenha algum problema de audição, de visão, mas não precisa entrar na casa da pessoa, né? Porque a contaminação profissional, a proteção é mais arriscada. Mas existem meios de fazer isso e se precisar, existem meios de se proteger através dos EPIs, né? Mas não é a atribuição indicada no momento, né? A visita domiciliar, embora possa acontecer, não esteja proibida. Elaboração e divulgação desses materiais educativos, realização de ações voltadas à saúde do trabalhador, né? Para o trabalhador, que tem acontecido muito, é para o próprio trabalhador da unidade de saúde, que são algumas atividades que são chamadas de descompressão, né, ou de cuidado à saúde mental, porque os trabalhadores da saúde estão muito estressados, com medo e com o aumento da demanda de trabalho. Então, algumas atividades que possam facilitar ou que melhorar o ambiente de trabalho ou o processo de trabalho estão sendo realizadas pelos NASFs e é uma boa ideia, né, uma boa ocasião. E aí, em relação ao trabalho de todos os profissionais, né, o primeiro, se a gente vai garantir se indivíduos casos suspeitos, vão acessar a unidade, como é que a gente deve se paramentar, né? Então, esse material eu tirei de um protocolo do Ministério da Saúde também. Então, para os profissionais de saúde, utilizar uma máscara cirúrgica, pode ser, se você não for lidar com aerosol, pode ser uma máscara caseira, como tem sido utilizada, né? Que possa ser lavada e higienizada depois, mas se for feito algum procedimento, né, de manipulação de vias respiratórias, tem que ser a máscara N95, mas para o primeiro contato na unidade, vamos imaginar agente comunitário, ou recepcionista, ou técnico, né? Então, a máscara cirúrgica, luva, óculos de protetor facial, aventais descartáveis, lavar as mãos com frequência, limpar e desinfectar, as superfícies, né? Então tem que ter um cuidado maior com a higiene da unidade de saúde. Para os pacientes, assim que o paciente acessar a unidade, se ele for um caso suspeito, fornecer a máscara cirúrgica e garantir que ele seja isolado em um espaço diferente dos demais membros da equipe, né? Então, para os procedimentos que forem gerar aerosol, normalmente são procedimentos, né, que são realizados pelo médico, pelo enfermeiro, se usa a máscara N95. Para os demais, pode ser feita a utilização da máscara cirúrgica. Eventualmente, no acesso do usuário, você ainda está entendendo qual é o problema dele, você pode estar com a máscara caseira, caso não é o mais indicado, né? O profissional tem que ter acesso ao EPI adequado. E aí, o fluxograma também no Ministério da Saúde, né? A gente tem o Disque de Saúde, tem muitos telesaúde, alguns estados têm números específicos para fazer a orientação do paciente, do usuário, para que ele não chegue a ir até a unidade, embora as recomendações estejam evoluindo ao longo do tempo para que o usuário acesse a unidade ou serviço de saúde o quanto antes. Percebeu-se que os casos têm menor gravidade, evoluem com menor gravidade quando eles acessam precocemente as unidades de saúde. Então, o paciente com qualquer suspeita, com qualquer sintoma, né, de síndrome gripal, febre, tosse, dor de garganta, algum tipo de dificuldade respiratória, ele deve procurar a atenção básica. Existem grupos prioritários, né, que precisam ser, essa organização da unidade, da estrutura da atenção deve ser priorizar, né, atendimento de pessoas acima de 60 anos, que têm algum tipo de comorbidade, hipertensão, diabetes, e gestantes e crianças. São os 3 casos prioritários, né? Deve-se fornecer essa máscara cirúrgica para o usuário. O profissional está paramentado, como foi referido anteriormente. Se oferece a máscara cirúrgica para esse usuário e ele segue para uma sala, uma recepção própria, uma sala própria de acolhimento e de isolamento desse caso suspeito. E aí, a partir daí, vai ser avaliado, né? Se ele é um caso realmente é um caso suspeito e se ele vai ser encaminhado como um caso leve ou manejado como um caso leve ou como um caso grave, né? Se ele for um caso grave, aí ele vai ser encaminhado, para um centro de referência e atenção especializada. Nós vamos seguir que a gente vai falar que tipo o que é considerado caso leve e o que é considerado caso mais grave.
E aí tem um fluxo, o protocolo do Ministério da Saúde oferece um fluxo, né? Então vai ter uma primeira ficha que vai ser preenchida pelo agente comunitário ou pelo recepcionista. Então aí o papel importante do agente comunitário, né? Imagine as unidades que perderam, que não investiram na presença do agente comunitário, né? Perdem essa figura interessante, importante, para fazer esse primeiro acolhimento do usuário. E aí ele tem que preencher, registrar o procedimento, né? Se esse paciente está com sintoma respiratório, sim, não. Caso a pessoa apresente o sintoma respiratório, fornece a máscara e ele segue para uma avaliação com o técnico de enfermagem que vai fazer a aferição de sinais vitais, né? Então, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação na oximetria e a pressão arterial. Esses sinais vitais são anotados e esse paciente, se ele tiver com alteração desses sinais vitais, ele segue para a consulta com o enfermeiro, né? Para avaliação do enfermeiro. E aí sim, o enfermeiro vai fazer uma avaliação mais minuciosa e vai avaliar a necessidade desse indivíduo ser acompanhado, se ele for um caso suspeito, que ele vai ser acompanhado pelo médico, e pode ser encaminhado para outro serviço, né? Então vamos seguir em frente, só para vocês saberem que existem esses fluxos de rápido atendimento, né? Que envolve agente comunitário, técnico de enfermagem, enfermeira e médico. Não envolve a presença do NASF, mas de algum modo o NASF pode ser acionado para dar esse suporte técnico-pedagógico para o restante da equipe, né? E até organizar essa triagem. Não está excluída essa possibilidade. E o que é um caso grave e o que é um caso leve, não? Então, inicialmente vamos falar do caso leve, que é uma síndrome gripal com sintomas leves, sem sinais de gravidade, que deve ser manejado, que não se enquadra no caso grave, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e ele é manejado clinicamente, né, o médico vai oferecer os medicamentos para diminuição de sintomas, a gente sabe que a gente não tem um medicamento que cure a COVID, é uma doença viral, né, então ainda não temos o medicamento que oferece a cura da COVID, então esse paciente vai ser manejado em seus sintomas, né, para melhora dos sintomas. Esse paciente vai ser orientado para isolamento domiciliar e ele vai ser monitorado. Se ele for idoso, gestante ou criança, ele tem que ser monitorado a cada 24 horas. Se ele não tiver nesses casos, ele pode ser monitorado a cada 48 horas. E aí, o NASF tem atuado ativamente no monitoramento desses casos. E esse monitoramento ele tem que ser registrado, tá? Numa fichinha do prontuário eletrônico ou prontuário em papel ou eletrônico desse indivíduo. E se for preciso, se tiver alguma piora do quadro ou aparecer algum novo sintoma, esse paciente é orientado a procurar novamente, esse usuário é orientado a procurar novamente a unidade. Casos graves, né? Então, síndrome gripal que apresente dispneia, então a saturação menor que 95%, um aumento da frequência respiratória, um aumento da frequência cardíaca, uma hipotensão arterial, e piora nas condições clínicas basais, com alteração do estado mental, entre outras. Então, isso vai determinar que esse indivíduo, independente da sua idade, ele seja um caso grave e ele deva ser estabilizado e encaminhado para um centro de referência, normalmente para uma UPA, um centro de referência, para a estabilização dele, né, e verificação da necessidade de encaminhamento para atenção hospitalar. Então, essa é a orientação e, recentemente, saiu uma orientação, uma nota técnica da CESAB, da Secretaria de Estado da Bahia, que tem orientado a internação precoce dos indivíduos, né? Então, ele determina que se o paciente suspeito, né, tiver um dos sinais abaixo, se ele for um paciente suspeito, né, seja leve, pode ser um paciente com sintomas leves, mas se ele tiver comorbidades, então diabetes, hipertensão, cardiopatia, obesidade, idade superior a 60 anos e gravidez ou depressão, e tiver com desconforto respiratório, ou falta de ar, ou hipoatividade, ou dor torácica, ou um dos sinais vitais alterado, né? Frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de O2, ou um dos exames laboratoriais alterados, que normalmente na atenção básica é mais difícil ter esse resultado de exame tão rapidamente, mas se ele tiver um desses indicadores, ele deve ser encaminhado para internação clínica, né? Normalmente nesses centros de atenção à COVID. Tinha aqui nesse material essa orientação da pressão arterial sistólica menor que 100, mas eu não encontrei isso escrito na nota técnica.
então eu cortei essa informação, porque não está escrito e eu não encontrei escrito em outro lugar. Mas a hipotensão é um dos fatores que orienta a internação precoce desses indivíduos. Você vai dizer, Milena, eu não sou médica, eu não tenho que saber disso, né? Como o NASF funciona como apoio matricial, pode ser que em algum momento surja uma discussão desse caso, se esse caso deva ou não ser encaminhado, e o NASF pode funcionar como esse suporte, né? Então, o que é um sinal de desconforto respiratório, né? Então, o fisioterapeuta, ele pode identificar esses sinais de desconforto respiratório, né? Então, identificar, né, o esforço respiratório nasal, né, no batimento das asas nasais, utilização de musculatura acessória, cianose nos dedos, nos lábios. Então, alguns sinais, isso pode ser considerado um suporte, apesar de não ser da clínica, não vai fazer a consulta específica com o fisioterapeuta, isso pode ser considerado um suporte técnico-pedagógico, né, para as outras equipes, para as equipes de estratégia da saúde da família e até na triagem desse paciente, como caso suspeito, para ficar no isolamento e esperar todo esse fluxo de atendimento, né? Então, uma outra questão muito importante que eu sinalizei aqui é a notificação imediata. Esse caso suspeito, ele deve ser notificado imediatamente também, né? Ele é assistido, quando o caso é resolvido, ele deve ser notificado no ESUS, né? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, é importante em relação às medidas clínicas, né, porque as medidas farmacológicas são de atribuição dos médicos, é orientar esse usuário, né, que ele vai ser acompanhado pelo telemonitoramento, então precisa ter o número desse indivíduo, que ele vai ser acompanhado a cada 24, 48 horas, dependendo da idade dele ou das comorbidades, que ele vai retornar ao atendimento presencial, caso ele tenha uma piora do quadro dele, manter uma alimentação adequada, como deve ser feito o isolamento do domicílio, né, para proteger os outros indivíduos, a orientação em relação ao atestado, se esse usuário ele é trabalhador, ele tem direito ao atestado, e é registrado como caso suspeito, e os contatos dele também deveria ter a garantia do atestado, porque se ele está com sintoma, as pessoas que residem com ele ou que tiveram contato com ele também podem estar contaminados. E existe um CID específico para os casos que tiveram de contato, né? E eu vou mostrar isso para vocês. CID é a classificação internacional das doenças, né? Que vão no atestado. O fisioterapeuta não dá o atestado, mas pode ser uma orientação para as equipes médicas oferecerem o atestado para esses indivíduos. E aí, esse indivíduo é acompanhado, se ele for um caso leve, né? Ele é acompanhado pelo telemonitoramento, é garantido o atestado para esse indivíduo e ele tem um desfecho de melhora, né, do quadro, então, resolvido. Se esse indivíduo tem um desfecho, se ele piora, né, ele deve ser encaminhado ou diretamente, ou se orienta ele a procurar diretamente uma unidade de pronto atendimento, ou se a unidade pode optar por orientá-lo a vir até a unidade de saúde para que ele, na unidade, tenha um transporte adequado para ter essa assistência, né? Mas também deve ser acompanhado em relação à garantia de atestado, já que ele é coberto pela unidade, a unidade pode fazer essa intermediação de garantia de atestado, isolamento de contatos e etc. Então, vamos lá, seguir em frente. Isso na parte de manejo, né? O manejo é muito relacionado à atuação do enfermeiro, do médico, mas de algum modo o fisioterapeuta tem que estar, e os profissionais NASF têm que estar informados de como é feito esse manejo, né? Porque podem apoiar. Então, em relação à vigilância, a vigilância não é só notificar. A vigilância é notificar e acompanhar esse caso, notificar e informar esse caso, e utilizar essa informação, né? Para a prevenção ou para a intervenção. Então, onde estão a maior número de casos? Se a pessoa é trabalhadora, se ela pode contaminar outras. Então, notificar tem a ver com isso também, né? Que é a informação para a ação. Então, essa notificação tem que ser feita imediata quer dizer 24 horas, né? Esse caso tem que ser monitorado clinicamente, através do teleatendimento, e podem ser tomadas medidas de prevenção comunitária, com isolamento do caso, isolamento de contatos e apoio a essa busca ativa desses casos, né? Ligar alguém mais na sua casa adoeceu, alguém mais no bairro adoeceu e acompanhar esses casos. E o CID relacionado existe uma classificação, um diagnóstico específico, que é o Z20.9, relacionado ao contato com exposição à doença transmissível, que pode sim gerar um atestado de afastamento do trabalho.
Então, em relação à notificação, o fisioterapeuta também é um dos profissionais que deve fazer a notificação. Todo profissional deve fazer a notificação. Então, o que a gente tem que notificar? Caso suspeito. Então, caso suspeito de síndrome gripal e caso confirmado. As unidades aqui na Bahia, as unidades básicas aqui em Salvador, mais especificamente, não tem teste disponível. Né? O teste só é feito para o paciente ou nos centros de atendimento, os chamados gripários, ou nos hospitais. Então, a confirmação vai vir depois. Por isso que o profissional da ASF está engajado nisso, tem que acompanhar esse caso para fazer a atualização dessa notificação, porque ele vai notificar o caso suspeito. Esse usuário vai ou não precisar de internação ou vai ou não realizar o teste em outro local. E aí, no contato telefônico com esse indivíduo, o fisioterapeuta ou outro profissional que notificar esse caso vai atualizar a ficha colocando se ele teve ou não caso confirmado, né? Eu vou mostrar para vocês. Então, todo o quadro respiratório agudo, que Ana vai falar mais disso, já falou, na verdade, porque vocês já assistiram a aula dela, que é a primeira aula, né? A minha terceira. Então, é um quadro respiratório agudo, com sensação febril ou febre, dor ou tosse, dor torácica, dor de garganta ou coriza. Em criança, se considera também a obstrução nasal na ausência de outro diagnóstico específico, né, que a criança tende a ser assintomática. Em idosos, a febre pode estar ausente também e deve-se considerar outros critérios, né? Na presença de infecção, o idoso tende a ter confusão mental, síncope, sonolência excessiva, irritabilidade, falta de apetite. Então, isso pode ser considerado, entra também, né, no escopo de síndrome gripal, que deve ser notificado. Então, quem deve notificar? Todos os profissionais, instituições de saúde, do setor público ou privado em território nacional. Então, é uma atribuição de todo profissional de saúde, seja ele SUS ou não, do sistema complementar, fazer essa notificação. A notificação específica na atenção básica é através do ESUS, que Ana provavelmente falou disso. A notificação na internação é feita através do CIVEP-GRIPE. E quando notificar, dentro das 24 horas, a partir da suspeita inicial, ou no caso de óbito, que aí ele é notificado no CIVEP-GRIPE. E quais são os CIDs, né? Então, a gente já tem um CID específico para o coronavírus, para o novo coronavírus, né? Porque esse é dos vírus relacionados a esse grupo, que são os coronavírus. Então, é o 07.1 e tem os outros diagnósticos relacionados à influenza não específica, relacionada ao vírus influenza, a síndrome respiratória, se for a síndrome respiratória aguda grave, notificada com esse código 04.9. E se for infecção por coronavírus não específico, né? Se o quadro estiver muito semelhante ao coronavírus, mas que a gente não tem um teste ainda, né? Então pode ser notificado como não específico. E esse é o site do Notifica SUS, do ESUS. Normalmente quem utiliza são os servidores públicos que têm esse acesso, tem que fazer o cadastro através do seu CNES, Classificação Nacional de Estabelecimento de Saúde, nesse site aqui. E essa é a ficha de notificação. A ficha de notificação traz essa identificação do que é caso suspeito, que deva ser notificado, que eu já falei no slide anterior, e ela é toda preenchida. Infelizmente, em relação à ocupação dos indivíduos, a gente só tem o registro se esse indivíduo é profissional de saúde ou de segurança, não tem o registro da Classificação Brasileira de Ocupações. Isso é um grande problema dessa ficha SUS, né? Ela deveria ser aberta, porque tem muitos profissionais de serviços essenciais, muitos trabalhadores que estão sendo contaminados no exercício da sua ocupação e deveriam ter esse registro. Mas a gente não tem infelizmente, esse campo. E aqui, aquela atualização que eu falei, ó. Caso passou pela unidade, era caso suspeito, mas de algum modo ele foi internado ou ele fez esse teste, confirmou o teste, ele deve ser atualizado se ele foi positivo ou negativo o teste, né? E o espaço para observações. Vamos lá. E aqui também, esse teleatendimento que vai checar se esse indivíduo teve o diagnóstico ou não teve o diagnóstico, ele vai ser feito por telefone, preferencialmente, né? Normalmente ele é feito no protocolo da saúde, tem dizendo que ele é feito pelo técnico de enfermagem, mas os profissionais da ASF têm feito esse teleatendimento, né? E aqui tem um modo de fazer esse acompanhamento, né? Então, verificar se é caso suspeito ou não, quais são os critérios, né, de suspeição do caso, se tem tosse, dor de garganta, o que tem. Se não tiver, né, orienta
geral em relação à prevenção da Covid. Se for um caso que apresenta algum sinal de gravidade, fazer o encaminhamento dessa pessoa, né, para outro serviço, ou até pedir para esse usuário vir até a unidade de saúde. Então, se for um caso grave, né, pedir, solicitar o transporte até o centro de atendimento de Covid, ou que ele vá por conta própria, se ele não estiver desestabilizado, né, se ele tiver a possibilidade, ou que ele procure a unidade de saúde. E tem alguns critérios que determinam, né, que é um protocolo, se esse caso é um caso que deva vir até a unidade para ser acompanhado. Então, doenças crônicas, se a febre está há mais de 2 dias, se é gestante. Se esse agendamento for feito, né, se a identificação desse caso, que ele precisa ser acompanhado na unidade, o ideal é que ele seja agendado para a equipe se prepare para o atendimento desse caso. Se ele não precisa ir até a unidade, notificar o caso no sistema eSUS, orientar sobre precauções de contatos. Se esse indivíduo precisar de alguma receita médica, né, o agente comunitário pode ir até o indivíduo levar, o indivíduo é orientado a vir até a unidade pegar a receita médica, mas porque ele fique o menor tempo possível dentro da unidade, né, para evitar a contaminação, e o enfermeiro ou outro profissional avalia e monitora esse caso 24 horas ou 48 horas, dependendo se ele for grupo de risco ou não, né? E essa consulta, o que é importante dizer, é que essa consulta precisa ser registrada também, ela faz parte dos atendimentos que devem ser cumpridos pelas equipes, né? Aqui já é um registro que é feito normalmente pelo agente comunitário, pelo enfermeiro, vai depender, mas isso não impede que exista a necessidade de outro profissional fazer, né? Incluindo o profissional NASF. Então, quando você abre o prontuário eletrônico desse cidadão, que todo indivíduo cadastrado na atenção básica tem, você vai ter aqui a identificação, né? Se ele é um caso suspeito ou não, e qual é o tipo de atendimento específico que está sendo feito, né? Para a teleconsulta, esse aqui presencialmente, né, feito no acolhimento, e esse aqui na teleconsulta. Na teleconsulta, a orientação é que se registre local de atendimento como outro, porque aí vai se saber que essa não foi uma consulta presencial, né, mas essa consulta deve ser registrada no prontuário do indivíduo, né, que faz parte do processo de trabalho do profissional. Então, em relação, a gente falou de acesso e notificação, bastante informação, e vigilância. Então, agora a gente pode dar continuidade no cuidado, né? O que precisa ser feito? A disponibilização dessa plataforma virtual de atendimento remoto, né? Para fazer assistência, preferencialmente remotamente, e para fazer registro de notificar caso, registrar prontuário. Então, a unidade tem que ter a garantia desse computador, serviço de internet, etc., para garantir esse registro, quando não tiver feito em papel, mas algum apoio tem que ser feito de tecnologia, né, para garantir esse acompanhamento remoto de consultas. Esses reforços de consulta, né, para outros casos crônicos, que a gente já falou, o acompanhamento de condições estratégicas, então, idosos, doenças crônicas, saúde materno-infantil, saúde mental, doença falciforme, os programas, as atividades programáticas da unidade que antes eram feitas presencialmente, podem ser feitas remotamente, e a garantia de acesso, calendários vacinais, que precisa continuar existindo, a influenza foi uma prova disso, né, que foi adaptada para o sistema de drive-thru, e dispensação de medicamentos. A farmácia da unidade tem que continuar acontecendo, porque tem doenças crônicas acontecendo, né? Os profissionais têm chamado, os especialistas têm chamado de a terceira onda, né? Que são os casos de doenças crônicas que não foram acompanhados devidamente por conta da priorização da atenção à Covid em vários tipos de serviços de saúde. E em fortalecimento de equipes, o suporte psicológico para profissionais, a teleconsultoria com especialistas, né, que eu já falei, disponibilização de EPIs, testes rápidos, parcerias interinstitucionais para, por exemplo, a UNASUS, que oferece curso, a própria Universidade Federal da Bahia agora que está oferecendo esse curso, embora não seja oficialmente o Ministério da Saúde, a gente se sente
no papel de fazer essa contribuição para a formação de fisioterapeutas, ações de cuidado de física e saúde mental de trabalhadores e padronização de fluxos e procedimentos, como a gente viu. O Ministério da Saúde produziu muita coisa. Aqui é um exemplo. Todo esse material pode ser encontrado no site do Conasens e são materiais para orientar a amamentação, acompanhamento de gestante, academia da saúde, trabalho do ACS. Então, tem muito material para quem tiver curiosidade ou alguma dúvida relacionada ao que tipo de cuidado ou como deve oferecer o cuidado à COVID na atenção básica. E aí a gente está caminhando para o final da aula, já até passei bastante meu tempo, mas a gente caminhando para o final da aula, eu queria falar um pouco para vocês o que a gente tem registrado, né? Então tem o esforço de uma revista, eu vou esquecer o nome dela agora, acho que é Atenção Primária à Saúde, e de grupos de disponibilizar, de publicizar as experiências para que elas possam reproduzidas por outras equipes, né? Porque às vezes algumas equipes ficam sem saber o que fazer. Tem equipe NASF afastada, que não está fazendo nenhuma atividade, e tem muita coisa que o NASF pode fazer, né? Então, uma das coisas, né, que é um exemplo que algumas equipes dizem que já fizeram, foi o NASF atuar na reorganização dos espaços e processos de trabalho, organizando a estrutura da Unidade de Saúde da Família para acolhimento, triagem e provisão de orientações, além de escuta qualificada das necessidades dos usuários. O telemonitoramento dos casos suspeitos e casos confirmados, além do acompanhamento dos outros pacientes, dos outros usuários, grupos de risco que não são casos suspeitos, né? E pode ser feita a visita domiciliar, tem que ser muito bem avaliada, mas pode ser feita para acompanhamento de casos que precisam dessa atenção mais aproximada. O mapeamento epidemiológico de casos de Covid no território, a divulgação desses dados, que é importante que a população saiba quantos casos naquele território, para que ela entenda que aquele problema existe mesmo, né? Que não é uma invenção de uma determinada rede de TV, que não é uma fake news, aquele problema existe, pessoas estão adoecendo e morrendo. E é bom ver isso, né, esses informes de epidemiológicos numa linguagem acessível à população. Produção de material informativo. Então, tem uma unidade aqui em Salvador, que é a Unidade de Saúde da Família do Garcia, que tem um Instagram que produz informativos, né, em relação à saúde mental, alimentação, higienização, isolamento, exercícios. As físicas têm feito muita orientação de alongamento para prevenção de dor, de práticas corporais. Tem uma equipe de um outro estado que fez uma websérie também para fazer essa orientação. E tem outras experiências também de publicização e de estabelecer um meio de comunicação alternativo com a população, né, que não mais o presencial. A comunicação continuada com os usuários, que é feita através dos celulares, né, e de telefonemas. A orientação para o auxílio emergencial, normalmente tem a assistência social nos NASFs, né, que podem fazer esse papel de orientação para que o indivíduo garanta a sua renda, que renda tem a ver com saúde, é um determinante importante da saúde. Reuniões remotas para avaliação, planejar atuação, divulgação enfim, pactuação das ações, já que as equipes, a equipe de referência, a equipe de saúde da família está muito envolvida no manejo do caso. Então, para que isso converse e que o NASF possa apoiar, tem que ter essas reuniões remotas e estratégias de cuidado para a saúde dos trabalhadores, né? E aí, terminando já, quais são as perspectivas e desafios da atenção básica nesse manejo na atuação na Covid, né? Somada às questões relacionadas à precarização e o subfinanciamento que a atenção básica já vinha sofrendo, né? Então, as perspectivas, né, de garantia de afastamento de trabalhadores de grupos de risco, né, idosos, gestantes, possam ser afastados do trabalho, ou que sejam colocados em trabalhos remotos e que não de acesso direto ao usuário. Garantir infraestrutura e manutenção das UBSs, porque tem que ter um material, né? Primeiro de avaliação do usuário, tem que ter oxímetro, tem que ter oxigênio de alto fluxo, tem que ter equipamento de proteção individual, tem que ter produtos de higiene, assegurar esse suporte da rede de urgência e emergência para fazer esse encaminhamento e não apenas dizer para o paciente, vá para o usuário, né? Você está com sinais graves, procure a assistência por conta própria, né? Tem que ter esse estabelecimento e essa coordenação de cuidado para garantir a remoção através do SAMU, né? Que já pode estabilizar no caso. A testagem de trabalhadores de saúde, usuários e contatos. Uma coisa importante é em relação à garantia de uma coisa básica, que a gente está falando o tempo todo, que uma das coisas mais interessantes que aconteceu, de maior potência, né, essa coisa do atendimento remoto,
Não é o atendimento ideal, que o ideal é o presencial, principalmente pensando em casos crônicos e não na Covid, mas tem que ter, a unidade tem que ter um celular, tem que ter conexão com a internet. E a maioria das unidades não tem isso. Então, o discurso é que os profissionais estão usando o próprio celular, a equipe NASF está usando o próprio celular para fazer esse telemonitoramento dos indivíduos, para fazer as teleconsultas. Então, isso, infelizmente, não garante que isso vai ser feito da melhor maneira, né? Que o trabalho vai ser feito da melhor maneira. E aí, em relação à atenção básica, assim, tem perspectivas muito interessantes, porque nesse primeiro momento, realmente a pandemia pegou, apesar de acontecer depois de outros países, a epidemia no Brasil, ela ainda pegou o Brasil um pouco despreparado, né? Relativamente despreparado, e a atenção básica também foi pega de surpresa, e além disso, mesmo que tivesse sido feito um preparo, existem algumas coisas que precisam ser garantidas. Por exemplo, testagem de usuário, né, da unidade. Isso não é feito na atenção básica. Na maior parte dos municípios não é feito na atenção básica. E isso é muito importante, porque essa testagem de usuário e contato poderia evitar a contaminação de um grande número de outros usuários, né? Então, eu trouxe uma notícia aqui que saiu recentemente, 4 de julho, que com a saúde básica as cidades conseguiram frear a Covid. Tem vários exemplos, inclusive um exemplo no Piauí, mas eu trouxe um exemplo de São Paulo, que era o mais descrito, né? Então, São Caetano do Sul, que conseguiu testar 34 mil pessoas na atenção básica, 24% da população, e tinham vários mecanismos de teste, que era o kit com autocoleta, a coleta domiciliar, testou inclusive abrigos de idosos, e no início, essa cidade teve 60% da ocupação das UTIs e hoje, em julho, estava em 28% de ocupação de leito, que é emblemático, né? A maioria dos municípios e estados estão com ocupações acima de 70%. Então, isso é muito interessante. Então, o potencial da atenção básica e o potencial do NASF poder apoiar essa ação, essa intervenção de telemonitoramento, de acompanhamento dos casos, de vigilância, de busca ativa, que diminui e que evita muitos óbitos, né, agravamentos da situação de saúde e óbitos. E uma outra coisa é a proposta, que é Salvador Protege, que acabou de ser proposta, se não me engano, em junho, que é um projeto piloto que vai acontecer em 22 unidades de saúde da família aqui em Salvador, que vai acompanhar à distância os casos identificados precocemente, através do teleatendimento, vai rastrear os contatos, né, vai tentar rastrear e afastar os contatos de outras pessoas, ou seja, fazer a busca ativa, né, de casos, tentando prevenir novos casos e além de dar um encaminhamento para evitar o agravamento dos casos que forem suspeitos, né? Mas vai acontecer ainda em 22 unidades e está sendo feito um investimento em tecnologia, né? Cada unidade dessa vai ter um telefone, celular, enfim. Porque sem essa estrutura não tem como fazer o rastreamento, mas a testagem na atenção básica em Salvador não está prevista. Então, isso resolver uma parte do problema, né? A gente acredita que a testagem seria muito importante. E aí, antes de entrar no caso problema, eu queria fazer uma intervenção, uma fala, né, em relação à dúvida que sempre surge. Mas e aí, professora? E o físio, né? Eu já falei isso ao longo da aula. E o fisioterapeuta? Qual o papel específico dele, né? Nesse momento inicial, e pensando no papel de apoio matricial do NASF, tudo isso que eu falei, né? Que eu falei ao longo da aula. E vamos pensar no pós-Covid, né? Pós-pandemia. Provavelmente a gente vai ter muitos usuários que vão ter sequelas ou agravamento das suas situações de saúde relacionadas ao Covid. A gente está chamando do síndrome pós-Covid, alguma coisa assim. E aí, eu decidi não me alongar para fazer essa discussão, porque o professor Daniel vai falar sobre isso. E a gente vai ter outras aulas, que é a intervenção de casos leves hospitalizados, síndrome respiratória aguda hospitalizado, e provavelmente o manejo desses pacientes, dos usuários da unidade de saúde, será semelhante ao que Daniel vai propor em relação à avaliação e intervenção, embora o NASF tenha feito mais intervenções no formato de coletivos, né, de práticas coletivas, além das atendimentos domiciliares que são realizados individualmente. Então é isso, eu trouxe um caso clínico e talvez através um caso problema, e talvez através desse caso problema a gente possa discutir questões pós-Covid ou pós-internação,
E aí o fórum vai ser o espaço para isso, né? E eu peço também para vocês, além de lerem um caso, que a gente possa pensar em possibilidades de evolução desse caso, e os profissionais que já trabalham, que a gente tem cursistas, né, que já trabalham na atenção básica, que vocês falem um pouquinho da experiência de vocês e que se está acontecendo algum preparo para essa atenção à saúde de usuários com sequelas da Covid. Mas não vai ser diferente da atenção que é feita em relação aos outros problemas crônicos, né, que afetem, por exemplo, que tem sintomas respiratórios ou sequelas respiratórias. Então, eu trouxe aqui esse caso problema, que é o senhor Marcos Silva, 59 anos, ele é um motorista de aplicativo, hipertenso, acompanhado na unidade de saúde da família. Relata que há 4 dias começou com a coriza e irritação da garganta, mas seguiu trabalhando. Porém, há 2 dias começou a sentir febre, tosse e desconforto respiratório, decidindo procurar a unidade de saúde da família. Ele reside com a esposa, a senhora Maria da Silva, 35 anos, empregada doméstica, gestante da 30ª semana, tem uma data prevista de parto de 20 de 8 de 2020, refere coriza, cefaleia há 2 dias, e como a esposa estava com sintomas leves, ela decidiu não ir até a unidade, né? Eu queria que vocês refletissem um pouco como deve ser realizado o acolhimento e a recepção de senhor Marcos na unidade. Quais os sinais e sintomas devemos observar? E aí a gente pode explorar mais isso, né? Dependendo dos sinais e sintomas dele, que tipo de intervenção seria mais adequada? Quais as condutas que devem ser tomadas se for um caso suspeito? Que tipo de apoio à estratégia o fisioterapeuta NASF deve realizar? E que tipo de atenção e acompanhamento o NASF pode oferecer à saúde dessa família, né? Então é bem amplo e a gente vai ter o espaço do fórum para discutir isso. Então, eu finalizo minha aula. As referências a gente também posso colocar, tem algumas nos slides, mas eu posso compartilhar as outras com vocês no fórum. E é isso. Agradeço, estou muito feliz de poder colaborar, né, nesse momento importante do país. E desejo vida longa ao SUS e que cada vez mais a gente tenha profissionais mais dedicados, trabalhando e formados, né, especializados, no caso, trabalhando com a gente no SUS. Obrigada.